Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de videoaula. O que é que nós vamos fazer nessa aula? Nós já adiantamos bastante o capítulo anterior, né? A gente está quase finalizando nas nossas videoconferências. Então, para a videoaula, eu já trouxe a parte introdutória do capítulo novo, porque quando finalizarmos o que está sendo estudado, nós já temos essa introdução, né? Já vai ser mais fácil de começar um novo capítulo. Na aula de hoje, nós vamos relembrar, né, o que nós sabemos sobre ângulos. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês já tiveram uma noção no ano passado, mas é preciso que a gente relembre para que o capítulo seja desenrolado de forma satisfatória, tá? Então, inicialmente, vocês sabem que um ângulo é formado pelo encontro entre dois segmentos de reta. Então, tenho aqui um segmento, segundo segmento, e nós formamos aqui um ângulo, né? Um ângulo, ele é medido, né? A unidade de medida utilizada é o grau, como você já sabe. Nós temos inicialmente aqui um pouco dos elementos de um ângulo, né? Vamos relembrar os seus elementos. Então, olha só, os lados. Os lados de um ângulo são esses aqui, ó. Esse aqui é o primeiro lado. Esse aqui é o segundo lado, certo? Como nomear esses lados? Nós podemos nomear os lados utilizando os pontos que estão nas retas, né? Os vértices. Então, como eu vou nomeá-los? Olha só, eu tenho o lado OP, certo? E eu tenho o lado OK. Mas, professora, por que eu usei o O primeiro? Porque o O é o vértice de origem desse ângulo, certo? Foi nesse ponto O, nesse vértice O, que o nosso ângulo se formou. Então, para representar os lados desse ângulo, eu começo pelo O e depois pego o outro vértice. Eu sempre vou começar pela origem, tá? Então, os lados são OP e OK. Como eu acabei de falar para vocês, o O é o que nós chamamos de vértice de origem desse ângulo, porque foi no vértice O que o ângulo foi formado. Então, o nosso vértice é o vértice O, certo? Para finalizar essa parte de elementos, eu quero saber como se nomeia esse ângulo. Nós temos 3 maneiras de fazer isso. Primeiro, em todas elas nós vamos utilizar os vértices, tá? Então, olha só, esse meu ângulo, ele pode ser o ângulo POQ, certo? Olha só, vem na semirreta PO e a semirreta OK. Por isso que ele pode ser POQ, certo? O O, ele fica no centro, porque como eu falei para vocês, ele é o nosso vértice de origem. Esse também pode ser o ângulo QOP, nós também podemos alterar a ordem sem problema, desde que o O esteja no centro. E eu também posso apenas nomeá-lo como ângulo O. Por quê? Como eu falei para vocês, o O é o nosso vértice de origem, é aquele vértice que gerou esse ângulo. Então, eu também posso chamar ele de ângulo O, tá? Então, esse aqui são os nossos elementos. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a classificação desses ângulos, tá? Nós temos aqui um ângulo que ele é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Quando isso acontece, nós chamamos esse ângulo de ângulo agudo. Ele é sempre maior que 0 e menor do que 90 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo agudo. Logo abaixo, eu tenho um ângulo reto, né? Como vocês sabem, o ângulo reto é chamado de ângulo de 90 graus. Na verdade, o contrário. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Bom, então aqui, como eu acabei de falar para vocês, é um ângulo reto, certo? Aqui ao lado eu tenho um ângulo de 120 graus. É um ângulo que é maior do que 90 graus, né? Ele é maior que o ângulo reto, mas ele é menor do que 180.
Então, quando o ângulo tem medida maior que 90 graus e menor que 180, nós chamamos ele de ângulo obtuso, tá? Então, 120, ele é maior do que 90 graus e ele é menor que 180. Sendo assim, ele é obtuso. Por fim, eu tenho aqui um ângulo que ele mede exatamente 180 graus. É aquele ângulo de meia volta. Eu não sei se vocês lembram que nós distribuímos, né, os graus em um círculo que tem um total de 360 graus. Se aqui é metade de um círculo, eu tenho um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta, ele mede 180 graus, certo? E um ângulo de 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, tá? Então, só recapitulando. Se o ângulo for maior que 0 e menor que 90, ele é agudo. Se ele tiver exatamente 90 graus, ele é reto. Se ele tiver mais que 90 e menos que 180, se ele estiver entre 190 e 180, ele é um ângulo obtuso. E por fim, se ele medir exatamente 180 graus, se ele for um ângulo de meia volta, ele é chamado de ângulo raso, tá? Vou trocar aqui agora os exemplos para mostrar mais algumas curiosidades sobre ângulos para vocês. Bom, alunos, já troquei aqui os exemplos e eu vou mostrar para vocês como reconhecer se nós temos dois ângulos congruentes ou adjacentes. Olha só, ângulos congruentes são aqueles ângulos que têm medidas iguais. Vocês podem ver que eles estão voltados para lados opostos, mas esse ângulo mede 50 graus e esse ângulo também 50 graus. Então, se eles têm a mesma medida de ângulos, eles são congruentes. Aqui embaixo, eu tenho um exemplo de ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são aqueles ângulos que dividem um lado. Por exemplo, olha só. Eu tenho aqui, olha só, o ângulo TXU, né? E desse lado, eu tenho o ângulo UXV. Então, como vocês podem ver, eu tenho dois ângulos diferentes ligados por esse segmento de reta aqui, ó, certo? Então, como eles dividem o mesmo lado, ó, esse lado UX, né? No caso, XU. Esse lado XU tanto pertence a esse ângulo aqui, como pertence a esse ângulo aqui. Então, quando os dois ângulos têm um lado que pertence aos dois, um lado em comum, nós dizemos que esses ângulos são adjacentes, tá? Só recapitulando, medidas iguais são congruentes. Quando tem um lado em comum, um lado que pertence aos dois ângulos, são ângulos adjacentes. Então, por quê? Como vocês podem ver aqui, o lado XU tanto pertence a esse ângulo, como pertence a esse outro. Como eles têm o mesmo lado, né? Um dos lados é igual, são adjacentes. Bom, turma, por hoje é só, tá? Tem uma atividade aqui na descrição, para vocês praticarem um pouco, para ver se não ficaram dúvidas, certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo no privado, assim que possível eu respondo. Bom, gente, por hoje é só. E não deixem de mandar foto da atividade para receber o visto, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.